Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Já estamos de volta, inclusive comecinho do mês de julho, né? E é nesse período que as ações são feitas para conscientização sobre as hepatites virais, umas doenças silenciosas que muitas vezes só apresentam sintoma em estágios mais avançados. E é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, que a gente faz o maior prazer em trazer assuntos para vocês, junto com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. E quem nós vamos receber é a doutora Luma Azambuja Azevedo, que já está aqui com a gente. Bem-vinda, tudo bem? Oi, obrigada, viu? Boa tarde a todos. Luma Severina Azambuja Guimarães. Pronto, falei o nome dela completinho, que eu falei todo pela metade. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. O mês mal está começando, mas a gente sabe que durante esse mês muitas ações são feitas para orientar mesmo sobre as hepatites virais, certo? Antes disso, eu queria que você falasse um pouco sobre a doença mesmo, em si, a hepatite. Sim, na verdade, a hepatite é a inflamação do fígado, né? A inflamação do fígado pode ser causada por diversas coisas, né? Então, assim, são as hepatites virais, as mais comuns, que é o mês de julho de conscientização das hepatites virais. Mas também temos as hepatites causadas por inflamação, temos as hepatites causadas por gordura no fígado, por medicamentos, existem várias causas, né? Mas o mês de conscientização das hepatites virais é nesse mês de julho mesmo, julho amarelo. E aí, falando especificamente sobre as hepatites virais, quais são? Nós temos a hepatite A, B, C, D e E. São 5 tipos de vírus, cada um com a sua particularidade, cada um com uma forma de transmissão diferente. No Brasil, as mais comuns são a A, a B e a C. Sendo que a forma de transmissão é um pouco diferente, ela é fecal-oral. Então, a gente adquire o vírus através de alimentos e água contaminado com a fezes de outras pessoas contaminadas, né? Então, a prevenção se baseia nisso, nas medidas de saneamento, de higiene pessoal, de higiene dos alimentos. Já a hepatite B e C são vírus que se transmitem através do contato de sangue e de secreção. Então, através de relação sexual, através do compartilhamento de agulhas e seringas em usuários de drogas, através na gestação, se a mãe for contaminada, pode passar para o bebê também. Então, elas se diferem um pouco nisso. E quando a gente fala sobre sintomas, assim, vamos também falando dessa forma, da hepatite A, é mais ameno ou não? Assim, tem alguma que é talvez mais arriscada e outras não? O que a gente pode falar sobre isso? Na verdade, dentre todas as hepatites virais, a hepatite A é uma das mais sintomáticas, porque na verdade, a maioria delas, elas passam desapercebidas. O paciente às vezes sente um mal-estar, uma fraqueza, um pouco de náusea, mas fica até sem diagnóstico, sabe? Passa desapercebido aquela fase aguda e às vezes ele vai diagnosticar já naquela fase crônica, né? Que a hepatite B e C podem cronificar, lesionar o fígado e aí o paciente já diagnostica numa fase bem mais avançada. Já a hepatite A, ela pode se manifestar de uma forma aguda, né? Mas os sintomas também são muito inespecíficos. O sintoma mais específico um pouquinho é a icterícia, que todo mundo lembra de hepatite, né? Que é quando os olhos e a pele ficam amarelados. Mas a maioria dos pacientes não chegam nessa fase. Então, realmente passa como uma virose, igual qualquer outro vírus. Entendi. Então, geralmente o paciente não diagnostica. Tem alguma doença que pode levar à hepatite? Por exemplo, que eu estava conversando com você nos bastidores, a pessoa está com alguma infecção que pode acabar causando a hepatite? Na verdade, quase todos os vírus podem dar uma hepatite transinfecciosa. Então, o fígado reage àquele vírus. Por exemplo, a dengue, o Covid, citomegalovírus, vários tipos de vírus podem dar hepatite, não são só os vírus da hepatite, né? E além disso também, a gente sempre tem que lembrar que muitos medicamentos, muitos suplementos, muitas ervas, fitoterápicos podem dar hepatite também.
Então, por exemplo, às vezes o paciente está tratando uma otite, né, que foi você que tinha me questionado, com um antibiótico X, e esse antibiótico pode gerar uma hepatite medicamentosa. Então, muitas vezes é até difícil você diagnosticar se a hepatite foi realmente pelo agente infeccioso, né, pelo vírus, pela bactéria, ou se foi decorrente do tratamento. Entendi. E quais são as formas de prevenção? A gente fala muito da vacina logo que a criança chega ao mundo, né? Sim, com certeza. A epidemiologia mudou muito, né, nos últimos anos, não só no Brasil como no mundo, por conta das vacinas, né? Nós temos atualmente a vacina da hepatite A, que é fornecida na criança com 15 meses pela rede pública, e também em adultos, de acordo com alguns critérios especiais, né, se os pacientes forem de risco. Agora, a hepatite B é fornecida também com um bebê ainda dentro do hospital, então a primeira dose é fornecida com ele recém-nascido, e é um esquema composto por 4 doses. O adulto, independente de qualquer fator de risco, também tem acesso a essa vacina da hepatite B. O esquema é um pouquinho diferente, são só 3 doses, o esquema completo, mas qualquer pessoa tem acesso à vacinação de hepatite B. E são gratuitas, tanto a A quanto a B. A C, infelizmente, a gente não tem vacina ainda. Entendi. E em relação a exames que são feitos para diagnosticar a doença? Assim, o mais importante, gente, é o diagnóstico precoce dessas doenças, principalmente a hepatite B e a C, que são as que cronificam, né? Para evitar uma progressão de doença, uma cirrose, evitar um câncer no fígado. Então, o mais importante é o diagnóstico. Você que nunca fez nenhum exame de hepatite, se tiver algum fator de risco, se você tiver mais de 40 anos, por exemplo, que a hepatite C não era uma doença nem conhecida, faça o teste. São testes simples, testes de sangue mesmo. Você faz a sorologia, tanto da hepatite B quanto da hepatite C, e diagnostica facilmente. É um exame rápido, barato, simples. E o tratamento, claro, de acordo com cada doença. E o principal, que eu acho que a gente falando da vacina como prevenção, são esses cuidados mesmo, né? Com outras formas de contaminação, lógico, como você trouxe alerta. Além das vacinas, né? Tem todas as medidas. A hepatite A e a E, que é a transmissão fecal-oral, é mais questão de saneamento, de higiene, o contato pessoal, ter cuidados em creches, em pacientes institucionalizados. Já a B e a C seria uma relação sexual protegida, né? Cuidado com materiais de esterilização. Se você vai fazer um piercing, uma tatuagem, manicure, tem que ter cuidado com tudo isso, porque realmente eles podem ser transmitidos nesses procedimentos. E por fim, um paciente que teve algum tipo de hepatite viral e tratou, pode ter alguma consequência, alguma sequela? Como que fica depois a qualidade de vida dessa pessoa? É tranquilo? Pode trazer algum problema futuro? Não, isso vai depender de quando é feito o diagnóstico. Então, se eu faço o diagnóstico numa fase precoce, onde o fígado ainda funciona normal, eu vou tratar aquele vírus e o paciente vai ter uma vida normal. Mas se eu já faço o diagnóstico numa fase avançada, por exemplo, um paciente que já tem uma cirrose, eu vou tratar o vírus, a tendência é essa cirrose estabilizar, compensar, mas ele já tem as complicações daquela cirrose, né? Então, ele pode ter um tumor no fígado, ele pode ter várias complicações. Por isso que o diagnóstico precoce é o mais importante. E por isso que a gente volta ao início da nossa conversa falando sobre o mês de julho, que é o mês que se faz a campanha para prevenção, orientação e esclarecimento sobre a doença, né? Com certeza. Muito bacana. Te agradeço pelas informações, por trazer todos esses detalhes para a gente. Quem está em casa, às vezes a gente fala tanto de hepatite e não tem noção da dimensão do quanto isso pode ser, né, uma doença arriscada, né? Sim, às vezes passa com uma virosezinha banal, né? Não trata direito. Não trata direito, não faz o diagnóstico e pode trazer muitas consequências. Muito bem, muito obrigada por participar do Vanessa, nosso quadro, prazer, tá? Eu que te agradeço. E bem aqui comigo, vocês já sabem, eu acabei de falar aqui, gente, que a hepatite é uma doença silenciosa que pode comprometer o fígado e a qualidade de vida, mas através de exames laboratoriais simples, o diagnóstico precoce sim é possível, faz toda a diferença no sucesso do tratamento. Então, não espere os sintomas aparecerem, cuide da sua saúde, sempre faça os seus exames no check-up, claro, um dos laboratórios mais certificados do país. São várias unidades e com certeza tem um check-up aí, ó, pertinho de você. Em caso de dúvidas
ou agendamento é fácil. Entre em contato com a nossa central através do telefone 3303 1000. Anotou? Esse número também é o WhatsApp, você pode tirar suas dúvidas rapidinho ali agora mesmo. Check-up e resultados a serviço da vida.